Irmãos, ainda de pé, quero convidar o irmão, aquele que puder, abrir a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Nós vamos ver uma igreja que tinha muitas qualidades, impressionante mesmo, mas que falhou no ponto principal. E o Senhor recomenda que ela se arrependa para que ela não seja, em outras palavras, dissolvida, removida do seu lugar. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. Quem fala aqui é o Senhor Jesus, tá, irmãos? E não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sentai, irmãos. Então, apesar de muitas virtudes, uma igreja que foi reprovada, mas ainda pode ser restaurada ou consertada. E o objetivo, então, alguns daquilo que o Senhor nos mostra aqui, o Senhor mesmo falando aos nossos corações, no sentido de reconhecer aonde nós fraquejamos, aonde as fraquezas estão mais acentuadas e precisam de reparos ou conserto. Esse texto, esta carta à igreja de Éfeso, ao lado de outras, é uma igreja onde o Senhor se identifica como aquele que é o Todo-Poderoso. Aqui ele usa a expressão: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Para quem não é canhoto, sabe que a mão direita nossa é onde concentra a maior força, né? Então isso sugere a ideia de que ele segura poderosamente na sua mão direita a sua igreja. E ninguém pode arrebatar de suas mãos, como diz lá João no capítulo 10, se eu não estiver enganado. E essa parte vem desse versículo. O primeiro versículo ele diz: e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então o Senhor Todo-Poderoso, revestido da autoridade do Pai, está qualificado para dirigir a tua igreja, segurar a sua igreja, e Ele vê todas as coisas, aquelas que estão encobertas aos nossos olhos. E Ele, por causa disso, vai além das aparências, né? Ele vê aquilo que o olho humano não pode ver. E Ele então pode diagnosticar onde está o pecado. E por isso Ele diz no versículo 2: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. A igreja em Éfeso, vocês podem amarrar esta carta com o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e podem também ver lá em Atos dos Apóstolos, Atos 18, versículos 18 a 21, a gente encontra Paulo saindo de Coríntio e chegando a Éfeso com Áquila e Priscila. Esse casal fica ali
em Éfeso e Paulo segue a sua caminhada missionária. Então a história nos leva a crer que esta igreja surgiu com Áquila e Priscila, duas pessoas. Depois veio Apolo, vocês vão encontrar isso no capítulo 19. A primeira igreja batista do Rio de Janeiro começou com 4 pessoas, né? E essa, se eu não estou enganado, é a igreja centenária. A igreja em Éfeso, igreja na qual é dirigida esta carta que o Senhor Jesus dá ao apóstolo João, uma igreja que surgiu num ambiente altamente pagão, idólatra. Éfeso é como se fosse a Aparecida de hoje. Como é que se diz? Onde está lá a padroeira, Senhora Aparecida, né? Em São Paulo. Uma igreja, uma cidade que vive em função da idolatria, do paganismo, da venda de imagens. E foi num cenário como este que surgiu a igreja em Éfeso. Eu imagino que Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso em Roma e talvez já a igreja tivesse lá para os seus 10, 20 anos de existência. E creio que quando o Senhor Jesus fala ao apóstolo João aqui em Apocalipse, essa igreja poderia ter seus 20, 30 anos ou mais de organizada. Então, amados, a primeira coisa que nós vamos ver o Senhor destacando como é uma característica é a estrutura das cartas no Apocalipse, as cartas que ele envia às igrejas da Ásia. Nós vamos ver o Senhor primeiramente destacando as virtudes, as qualidades desta igreja. E me impressiona, à primeira vista parece uma igreja perfeita. Quando ele diz, conheço, no versículo 2, conheço as suas obras, ele segue dizendo, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Mais adiante no versículo 3, você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então, uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja produtiva. Permita-me, se o Senhor estivesse fazendo uma análise da minha vida, da nossa vida enquanto igreja, o que ele poderia dizer de nós? Você gostaria de fazer parte de uma igreja como esta? À primeira vista, eu diria sim. Por que não? É o Senhor quem está falando. E ele diz conhecer o trabalho árduo, a perseverança. Uma igreja que suporta sofrimento por causa do nome do Senhor, resiste, persevera, não recua, não retrocede. Quando o Senhor usa esses termos, nos faz entender justamente uma igreja que está sendo atacada, que está resistindo perseguição, idolatria. Por que isto? Se vocês pegarem Atos 19, Paulo deixou Áquila e Priscila. Quando ele se despede, ele diz, se o Senhor permitir, eu voltarei. Quando chega o capítulo 19, versículo 2, nós vamos ver Paulo voltando a Éfeso, visitando novamente aqueles irmãos. E aí ele já encontra mais crentes naquele lugar. E quando chega lá nos versículos 19 a 20, nós vamos ver, como diz a irmã Lídia, que a irmã Lídia está lá, né? Nós vamos ver a igreja bombando.
19. Já cheguei. Atos 19, o versículo 19 diz assim. Versículo 18. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Eu não tenho hoje esse valor transformado em dinheiro, mas eu imagino que era muito dinheiro mesmo. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia. Olha aqui o advérbio de intensidade. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, e dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Mas mais adiante, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, lá no versículo 28, nós vamos ver que o apóstolo Paulo tinha aquela moça que fazia adivinhações, e Paulo percebeu que era um espírito maligno que a usava, e ele repreendeu o espírito, e aquela moça foi liberta. E então o lucro e as riquezas, a fonte de riquezas daquela cidade foi desestruturado com a chegada do Evangelho. E quando chegamos aqui no versículo 28, houve um tumulto, como diz o versículo 23, naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. O caminho eram os crentes, os seguidores do Senhor Jesus. E então, quando chega aqui no versículo 28, ao ouvirem isso, eles gritaram, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Artemis, ou Ártemis, que é a deusa Diana, a deusa dos Efésios, né? Ártemis era a deusa dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. E aí deu uma confusão danada, e eles queriam linchar aqueles irmãos, porque não conseguiram pegar Paulo. Paulo ainda queria se apresentar, mas ele foi impedido por causa do alvoroço que estava acontecendo na cidade. Então isso nos ajuda a entender o cenário em que esta igreja floresceu e como ela se tornou. Nós não temos aqui o número de membros desta igreja, mas podemos perceber que foi uma igreja que se tornou muito grande, numericamente falando, ou que teve muitos membros. Então, uma igreja operante, uma igreja produtiva, uma igreja que era destacada pelo Senhor. Mas fica só nisso? Há uma segunda virtude ou qualidade que o Senhor também enalteceu nesta igreja. Na parte B do versículo 2, o texto diz assim, o Senhor continua falando, né? Depois dele falar do trabalho árduo, da perseverança, o Senhor continua: sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. E mais adiante, ainda no versículo 6, ele diz: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as más
Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Cresceu a igreja, cresceu os problemas. A gente percebe que no seio da igreja haviam vários grupos, falsos apóstolos, seguidores dos nicolaítas, que depois eu quero falar mais alguma coisa sobre esse grupo. E o grupo daqueles que no diagnóstico aqui que o Senhor dá, a segunda qualidade que ele destaca desta igreja, que era uma igreja de zelo doutrinário. Além de ser uma igreja atuante, uma igreja corajosa, no cenário em que ela estava, era uma igreja de zelo doutrinário. Como isso se evidencia? Pelo que o Senhor diz aqui. Ele diz a respeito dessa igreja: sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pois há provas que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores, falsos apóstolos. Veja, amados irmãos, trazendo isso para o nosso contexto. Os caras lá, os indivíduos, tinham o título de apóstolo. Quem são os apóstolos? Os apóstolos seria hoje, no nosso contexto, os missionários. Quem são esses missionários? Nós acabamos de ouvir o testemunho do pastor Marcos. Missionário é alguém que sai da sua igreja mãe, na cobertura da igreja, com o aval da igreja, com a credibilidade da igreja, e vai para um outro lugar, começar um trabalho, e ali ele chega com o credencial da igreja onde ele saiu, e chega ali como uma testemunha do Senhor Jesus. E nós percebemos aqui que no seio desta igreja, vamos trazer para a nossa linguagem, havia uma equipe de pastores, apóstolos, e dentre eles havia os verdadeiros e os falsos, mas ambos traziam esse título, essa credencial, eram ouvidos, aceitos na igreja. E o Senhor Jesus, aqui no versículo 6, onde ele, depois dele ter deixado, falado da crítica, né, do lado negativo da igreja, ele volta a destacar o ponto favorável no versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Eu não tenho recursos e não tenho tempo para destacar tudo que vai aqui nas entrelinhas e no contexto, porque é de uma riqueza preciosíssima. Eu posso citar para os irmãos alguns textos, depois os irmãos poderão estudar, como já mencionamos, como Atos 18, 19, e outros textos que ainda vamos mostrar. E agora, por exemplo, vocês podem ir comigo na carta da igreja em Pérgamo, capítulo 2, versículo 14, versículos 14 e 15. Aqui o Senhor Jesus fala de Balaão e fala dos nicolaítas. Capítulo 2, versículos 14 e 15. No entanto, tenho contra você alguma coisa. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então, o Senhor Jesus está falando de Balaão
está falando dos nicolaítas. Balaão, quem faz aquela leitura anual, plano de leitura aqui da igreja, lá pelo mês de maio, lê o livro de Números, e você vai encontrar ali Números, capítulo 22, até o final do capítulo, que é o 31, você vai conhecer um pouco da biografia de Balaão. Balaão era um profeta que falava em nome de Deus, mas que tinha um caráter leviano, não era um homem íntegro. Por quê? Ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E ele disse: eu não poderei falar nada além daquilo que o Senhor mandar. E toda vez que Balaque levava ele ao alto do monte, depois dele mesmo, Balaão, ter recomendado a Balaque, os moabitas, a fazerem sacrifício ao Senhor. E aí a gente vê nas entrelinhas, é difícil entender isso, que Balaão estava entrando na pilha de Balaque, mas ele estava preso ao Senhor. E toda vez, então, depois do sacrifício que Balaão olhava o povo de Israel, ele abria a boca e ao invés de sair maldição, saía a bênção. E ele mesmo chegou a dizer: aquilo que o Senhor abençoa, eu não posso amaldiçoar. O povo de Israel é um povo abençoado. E esse sujeito, Balaão, das entrelinhas, o texto não diz isso, mas aqui nós estamos vendo, no versículo 15, de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos. 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então veja o caráter desse sujeito. Ele ia lá e abençoava o povo. Depois ele chamava, eu imagino, Balaque em particular e dizia: olha, o povo está aí chegando perto do seu povo. Você tem mulheres bonitas aí, você tem os seus deuses. Faz os seus rituais aí e chama os homens para participar com vocês. Quem sabe se eles vão se sentir atraídos pelas mulheres, não vão aceitar o sacrifício que vocês estão fazendo e se corromper tendo relações com as mulheres de vocês. Balaque deve ter adorado aquela ideia. E foi o que o texto nos faz entender, e que o Senhor fala aqui, a igreja de Pérgamo. E quando chega lá, eu não vou por causa do tempo, mas você pega lá, se eu não estou enganado, Números 31, versículo 8 ou 18, você vai ver, se você achar aí me ajuda, você vai ver Balaão sendo morto à espada, quando o povo invadiu aquele lugar, quando o povo de Israel invadiu aquele povo, o povo de Balaque, eles foram mortos, Balaque foi morto e Balaão foi morto junto. Porque se corrompeu, brincou com a verdade, brincou com a palavra do Senhor. Eu não sei se é Números 31 ou 28, mas é fácil de achar. Eu tenho até isso anotado aqui, mas eu já, hein? 31, versículo 8. Lê pra gente, por favor. Entre os mortos estavam os 5 reis midianos, Levi, Requém, Sur e Reba. Também mataram a espada Balaão e Beor. Também mataram a espada Balaão. Balaque também foi morto. Então, irmãos, eu quero me deter mais um pouco aqui. O Senhor está falando aqui para os irmãos em Éfeso. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pois aprovam os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram todos.
Então veja que era uma igreja rica também em dons espirituais. Lá em Efésios 1, versículo 17, o Senhor diz assim, o apóstolo Paulo, ele ora ao Senhor agradecendo por esses irmãos, a igreja em Éfeso, e depois ele pede ao Senhor que dê à igreja o dom, o discernimento, o espírito de sabedoria. Versículo 17 diz assim, peço que o Deus, versículo 16 como eu havia mencionado, né? Não deixo de dar graças por vocês, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Mencionando em minhas orações, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e dê revelação no pleno conhecimento dele. O que está acontecendo aqui? Nós vamos ver a oração do apóstolo Paulo respondida e nós vamos ver esses irmãos exercendo esse dom de discernimento espiritual, de sabedoria. Eles conseguiram perceber no meio do grupo que haviam falsos apóstolos, que eram homens maus. O que faziam esses homens maus? Eles faziam aquilo que o Senhor diz aqui no versículo 6, que era uma prática odiada por aqueles que não eram os falsos apóstolos, bem como o Senhor Jesus também, que diz odiar aquela prática. Lá em Efésios 4, versículo 17 em diante, nós vamos ver o apóstolo Paulo combatendo a prática desses elementos. Balaão, eu não falei de Nicolau, né? A Bíblia não fala muito desse Nicolau, mas há uma corrente que crê que esse Nicolau é aquele que fazia parte do grupo de diáconos, lá em Atos 6, versículo 5, quando os apóstolos escolheram 7 diáconos para atender as viúvas e as mulheres gregas, né, não judias, dada uma necessidade que surgiu na igreja em Jerusalém. E tanto Balaão quanto Nicolau, os nicolaítas, se juntaram à filosofia ou ao pensamento gnóstico, que achavam que o espírito pode ser salvo, a carne está corrompida e pode atender aos seus desejos, porque uma coisa não interfere na outra. E então nós vamos encontrar aqui Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, ele justamente atacando coisas que, pasmem, pode parecer absurdo para os nossos dias, mas que o texto nos leva a entender que estava acontecendo na igreja, do contrário não teria razão de ser a carta dirigida à igreja. Quando o apóstolo diz assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha,
e não dei lugar ao diabo. E ele continua, mas vamos parar por aqui por enquanto. Então, amados, a gente percebe que nessa igreja havia pelo menos 3 grupos, bem distintos, como podemos ver aqui com os irmãos. Um grupo de servos do Senhor, corajosos, destemidos, dispostos a servir ao Senhor a qualquer custo. Um grupo que tinha um zelo extraordinário pela sã doutrina, e que neste zelo foram revestidos de dons espirituais. O mesmo apóstolo João, que recebeu essa epístola aos Efésios, aqui em Apocalipse, é o mesmo que diz também na sua epístola, 1 João 4, versículo 1, ele diz assim: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, e são justamente os gnósticos, seguidores de Balaão e Nicolau, que foram parar nessa igreja e outras que o Novo Testamento nos mostra claramente. Como dizia o poeta, o tempo não para e eu tenho que avançar. Então, eu quero caminhar para chegar no terceiro e último ponto. Mas nos chama a atenção, eu estou aqui resumindo alguma coisa que o tempo já foi, o que nos chama a atenção é verificar as qualidades que o Senhor atribui e verificar que mesmo assim havia coisa errada, que o Senhor fala de maneira tão firme que era preciso haver arrependimento. É como um novo convertido, meio como que desavisado, lendo essa carta, ele vai se empolgando com a igreja, e quando ele chega aqui no versículo 4, quando o Senhor diz: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. E ele tem uns clamor e diz: puxa vida, acabou a lua de mel. Como quer dizer, estava tão bom, não é? Mas eles tinham abandonado o primeiro amor. Talvez tudo que eu tenha falado aqui para os irmãos já saibam bem. Eu também já preguei algumas vezes sobre esse texto. Mas algo que me chamou a atenção foi justamente aqui no versículos 4 e 5. Desde que eu frequento a igreja, há uns 36 anos, há um tempinho, que eu vejo falar sobre o primeiro amor, né? O que seria esse primeiro amor? O apóstolo Paulo, quando ele se dirige lá na igreja aos Efésios, ou na carta aos Efésios, logo no início, Efésios 1, versículo 2, ele diz: a vocês, o primeiro versículo, a parte B do primeiro versículo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Aí quando chega lá no versículo 15, por esta razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Então veja aqui, eu creio que esses irmãos, eles foram atraídos pelo amor de Deus por eles, absorveram este amor entre eles e viviam na prática desse amor. Vamos trazer isso para o nosso tempo. Nesses meus 36 anos, possivelmente, de igreja, eu já vi algumas contendas na igreja. Já vi alguns confrontos. Já vi algumas batidas na mesa. Talvez os irmãos não tenham visto, né? Hein? Só eu, né? Já vi muita insatisfação. Bate-boca. Você imagina
tempo, dá o seu dinheiro, você ajuda a levantar o templo, ajuda a comprar o terreno, ajuda a construir, ajuda a comprar os instrumentos, ajuda a sustentar a igreja, e depois descobre que no meio da liderança tem falsos cristãos, falsos apóstolos, falsos pastores. E você é atuante, você tem conhecimento bíblico, você tem zelo doutrinário, você vai cruzar os braços e deixar a coisa rolar de qualquer jeito? Não? É difícil, não é? Você e eu, naturalmente, que vamos tentar defender o nosso território. Uma coisa que me chama muita atenção aqui no versículo 6, quando o Senhor diz: há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. É um paradoxo, né? Versículo 4, o Senhor diz que tem contra aqueles irmãos que eles deixaram o primeiro amor, não é? Agora o versículo 6 fala em ódio. Eles odeiam algo que o Senhor também odeia. E agora? Percebem? Como é difícil às vezes do ponto de vista humano. Esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas 5:22, ele diz que o fruto do Espírito ele começa falando 3 coisas seguidas. Vocês se lembram? Amor, gozo ou alegria e paz. Amor, alegria e paz. Se você ama, você se alegra. Se você ama e se alegra, você tem paz de espírito. O apóstolo Paulo era um homem espetacular. A maneira como ele recebia o Senhor e organizava as coisas na sua cabeça para transmitir. Agora a gente pega aqui a carta aos Efésios, o texto que nós já citamos para os irmãos, capítulo 4, e quando chega lá no final do capítulo 4, versículos 30, 31 e o início do capítulo 5, vocês vão ver, ele não continua falando da igreja, e a gente percebe que houve muita contenda. Eu falei em trazer isso para o nosso tempo, e quem tem tempo de igreja sabe que a igreja passa momentos de altos e baixos, né? Tempos de vaca gordas e tempos de vaca magra. Assim? Então, eu falei em defender o nosso território. Agora, como é que nós fazemos isso? É que está o segredo. E ele diz aqui: não entristeça o Espírito, versículo 30 do capítulo 4. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. E ele continua falando, mas eu tenho que parar. Então veja, os irmãos, aquilo que eles odeiam, o Senhor também odeia. Mas o texto não diz que o Senhor odiava esses elementos. O texto diz que o Senhor odiava a prática deles. E a tendência natural do ser humano é associar a pessoa com o que ela faz. Os judeus também criam assim e pensavam assim. Você é o que pensa, você é o que fala, a boca fala do que o coração está cheio. A igreja estava em pecado.
A igreja deixou o aborrecimento, a irritação, o descontentamento, a amargura se alojar, se avolumar no coração. Eu digo a igreja daqueles grupo que foram destacados pelo Senhor como perseverantes e trabalhadores, bem como zelosos da doutrina com discernimento espiritual. E é a este grupo que o Senhor manda que se arrependam e voltem à prática do primeiro amor. E o que eu posso entender aqui, o que eu não tinha entendido antes, é que a igreja rachou, a igreja se dividiu, porque os irmãos se esqueceram e deixaram de praticar o primeiro amor. Eles abrigaram no coração raiva. Eu imagino que houve muitas brigas e contendas no meio daquela igreja. E a coisa é tão séria que Jesus chega a dizer, no versículo 5, lembre-se de onde caiu, arrependam-se e pratiquem as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lá no versículo 2, nós vimos o Senhor dizendo que ele tem, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Entendemos aqui que essa estrela é o líder da igreja, o pastor, o apóstolo, naquele contexto, e passeia ou anda entre os 7 candelabros de ouro. Qual é a ideia que vem à mente dos irmãos de um candelabro? Os móveis, aí as casas que usam mobiliário antigo, né, os palácios, eu creio que é comum se encontrar candelabros, tá certo? Aquela luz grande com vários, como é que se chama? Hein? Os irmãos sabem, né? É como que um cacho de uva, né? São várias lâmpadas no mesmo tronco. Jesus está usando essa figura para se referir à sua igreja. Eu e você, como igreja do Senhor, devemos estar com a nossa luz acesa. E o Senhor diz que Ele passeia no meio de nós. Vocês podem tirar essa figura lá de Zacarias 4, versículos de 1 a 10, a parte B do versículo 10, até o versículo 10 de Zacarias é muito interessante, porque o Senhor fala para o seu povo, né? Quem despreza o dia das coisas pequenas? Vamos lá? O tempo já acabou, né? Quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois aquele que despreza o dia das coisas, aqui é a versão da NVI, né? Eu sei que você tem a versão diferente aí. Pois aqueles que desprezam o dia das coisas, das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Está falando da construção do segundo templo, onde Jesus ministrou. E a parte B, então, do versículo 10. Então ele me disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Eu imagino que, aliás, o livro do Apocalipse, em grande parte, é extraído do Velho Testamento. Então eu imagino que o Senhor aqui está falando para a igreja, olha, se vocês não se arrependerem e não voltarem à prática do primeiro amor, eu sou obrigado a vir e remover o seu candelabro, tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que o Senhor está falando aqui? Eu andei estudando alguma coisa sobre isso, e a resposta que eu encontrei foi a seguinte: o candelabro é a própria igreja, e o Senhor está dizendo que se a igreja não se arrepender do pecado de odiar e abrigar contenda, amargura e ficar batendo boca entre eles, deixar todas essas coisas que Paulo fala lá no capítulo 4 de Efésios, início do capítulo 5, o Senhor vai ser obrigado a fechar aquela igreja. Porque o Senhor não quer uma igreja que não ame mutuamente os seus membros. Pastor, o que é isso?
Uma igreja que trabalha de maneira tão perseverante, resistindo à adversidade e até sofre pelo nome do Senhor. Uma igreja que tem zelo doutrinário, mas falhou na parte principal. O Senhor não diz na sua palavra que a sua igreja seria reconhecida pelo zelo doutrinário, nem pelo seu trabalho perseverante. De que forma a igreja do Senhor seria reconhecida na terra? Hein? Pelo amor. A minha Bíblia. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Eu estou tentando terminar a nossa palavra, o meu tempo já acabou. Só mais um pouquinho. Eu não sei o que o Senhor está falando no seu coração, mas isso para mim foi muito importante. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ainda no capítulo 15, versículo 12. Meu mandamento é este: mandamento: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Mas, pastor, tolerar práticas imorais, pagãs, idolatria na igreja? Eu lembro daquela parábola, a parábola do joio, do trigo do joio, que Jesus contou aos seus discípulos. E João, não sei se foi João ou Pedro, com certeza João, falou para o Senhor, pediu permissão: Senhor, se quiseres, nós vamos orar ao Pai e Ele vai enviar fogo do céu, vai queimar todo o joio. Jesus disse: não, Senhor, se queimar o joio agora, ou se arrancar o joio agora. Ele falou do inimigo. Quando João falou derramar fogo do céu para destruir os inimigos, nessa parábola os discípulos pediram autorização para arrancar o joio. Jesus disse: não está no tempo da colheita. Se arrancar o joio agora vai atrapalhar, vai atingir a raiz do trigo. Então, no tempo da colheita, o agricultor sabe separar o joio do trigo. Eu estava ouvindo uma irmã dizer, eu não sei se foi ela ou se foi um conhecido dela, mas é verdade isso. Um agricultor, ele queria conhecer como é que faz a colheita do trigo. E eles foram, numa determinada hora durante o dia, chegou lá, essa pessoa viu que o trigo estava no meio do joio, no meio do mato. E não tinha como separar, e ele não conseguiu diferenciar, não conseguiu perceber o que era trigo, o que era mato ou joio. E então o agricultor disse: vamos fazer o seguinte, no final do dia, quando o sol se pôr, nós vamos voltar aqui, e você vai perceber. E assim o fizeram. E quando lá chegaram, o que eles viram? O trigo tinha abaixado. O joio, quando batia o vento, né? O trigo abaixava e o joio ficava em pé. Percebem? O servo, trigo, se curva diante do Senhor. O joio não se curva. Ele é rebelde, ele é arrogante, ele é soberbo, ele é orgulhoso. Estava acontecendo aqui
humanamente falando, uma situação muito difícil. Eu imagino o sofrimento desses irmãos como o Senhor. A letra mata, né? A palavra está escrita, simplesmente está escrita. Se o Espírito não trouxer vida, não é acontecer nada. Amém, irmãos? Lá em Pinheiral, irmã Carlinda, a senhora já bem idosa, nós demolimos uma parte da construção e ali onde ficou na terra, surgiu muito mato viçoso. E um dia eu estava lá com a irmã Carlinda e ela estava catando o que ela chamava de caruru. E ela dizia: pastor, eu vou fazer um guisado isso aqui. E eu fui ajudar a arrancar o caruru. E eu fui arrancar justamente um que para mim era o caruru, e ela disse: pastor, isso aí não, isso aí é veneno. Mas é igualzinho isso, não. Parece, mas não é. Para mim era igual, mas era super diferenciado. Joio com trigo, era o trigo com o joio. Então, irmãos, Jesus está falando para a igreja: tenho contra você, porém tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Então eu citei aqui João 15, 13, 34 e 35, João 15, 12 a 17, onde o Senhor disse que a sua igreja será reconhecida pelo amor, pelo relacionamento de amor entre os irmãos. Provérbios 10, 17, 10, 12, o Senhor diz lá: o ódio provoca dissensão. Eu creio que o que aconteceu muito ali dentro daqueles irmãos, mas o amor cobre todos os pecados. 1 Pedro 4, versículo 8: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Eu estou me sentindo impelido aí lá em 1 Pedro, porque esse texto, os versículos que antecedem, ou seja, capítulo 3, versículo 8, o Senhor está falando através do apóstolo, e ele fala, ele coloca aqui como o Senhor ouve a minha e a sua oração, e o que eu também, como ele deixa de ouvir a sua e a minha oração. Quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, tenham todo o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E capítulo 4, versículo 7 e 8: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa, não um pouco, mas muitíssimos pecados. Isso aqui é o final do versículo 8, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, amados, não sou eu, não é você quem vai resolver a questão, é o Senhor em nós e através de nós. A sua igreja, pelo que nós entendemos aqui, será reconhecida na terra pelo amor de Deus. Zelo doutrinário é muito importante, uma igreja atuante importantíssima, sobretudo. Uma igreja que se curva diante do Senhor, reconhece suas fraquezas, busca o primeiro amor para que ela não seja dissolvida. Se olharmos para aquela região da Ásia hoje,
onde estava esta igreja, é uma região dominada pelo islamismo, por essas religiões orientais. Eu não tenho informação histórica, nenhum documento de que haja alguma igreja nos moldes que encontramos aqui no Velho Testamento. Esta é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para esta noite, e que realmente o Senhor continue a falar aos nossos corações, como Ele diz aqui no finalzinho do versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O Senhor continue a nos abençoar e a ter misericórdia de nós. Amém?